Uma das maiores injustiças do futebol aconteceu exatamente há 12 anos atrás. Mesmo com inúmeras polêmicas no futebol, hoje em dia, a falência de um dos clubes mais promissores do país ainda ecoa no norte do Brasil. No vídeo de hoje você vai entender tudo sobre um dos casos mais bizarros do futebol e como um time, mesmo ajudado pelo rival, deixou de existir por causa de um simples contrato. O Iranduba era o orgulho do futebol feminino da Amazônia. O Hulk carregava nas costas o peso da representatividade e o carinho de uma torcida que lotava o estádio Carlos Zammit para ver as meninas jogarem. Desde 2013, o clube estava sempre na elite. Chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro de 2017 e bateu o recorde histórico de público no futebol feminino brasileiro. Mais de 25 mil pessoas contra o Santos. Era a consagração de um projeto que fez o norte do país se orgulhar. Mas os anos dourados começaram a ruir silenciosamente. Em 2020, 3 dias antes de reestrear no Brasileirão Feminino, o time não estava treinando e tinha apenas 4 atletas no elenco. O clube estava praticamente desmontado. Foi um baque tremendo. O diretor de futebol, Lauro Tentardini, lembrou que o Iranduba nunca havia passado por uma crise parecida como essa. De 2013 até aqui, só sucesso, campanhas históricas, recordes e respeito. E agora isso! O torcedor se perguntava o que aconteceu, e a resposta estava em um contrato assinado um ano antes. No fim, apenas trouxe dor de cabeça. A história da Vegan Nation começou com promessas grandiosas. A empresa dizia promover o veganismo e proteger a Amazônia, criando uma nova criptomoeda chamada Vegan Coin. Parecia o tipo de projeto moderno, ecológico e sustentável que qualquer clube gostaria de se associar. O interesse da empresa pelo futebol do norte surgiu após o arrendamento de 60 quilômetros de terra na floresta amazônica, com o objetivo de proteger a fauna e a flora, criando uma espécie de reserva ambiental privada. Os representantes decidiram investir no futebol para divulgar o projeto. O Iranduba, o Nacional, o Paysandu e o Remo embarcaram na ideia. O contrato previa cifras altíssimas, dignas de clube da Série B ou até mesmo da Série A. O pagamento viria em maio de 2019, em criptomoedas, que poderiam ser convertidas em dinheiro. Mas nada disso se concretizou. Nenhum centavo caiu na conta do Iranduba. A empresa alegou que os responsáveis haviam saído, que houve um mal-entendido e que as datas eram irreais. O caso virou confusão nacional. O Paysandu rompeu o contrato por descumprimento de cláusulas. O Nacional anunciou que entraria na justiça e o Remo preferiu silêncio. O Iranduba, que já enfrentava dificuldades, mergulhou de vez na crise. Sem o dinheiro do patrocínio, o clube não conseguia pagar os salários nem manter a estrutura. O discurso da Vegan Nation era de inovação e sustentabilidade, mas na prática, a única coisa que crescia era a frustração. Quando a pressão aumentou, o representante da Vegan Nation, Roberto Rosenberg, resolveu se defender. Ele afirmou que não tinha culpa de nada e que só assumiu o posto depois que o problema já estava feito. A Vegan Nation agiu de boa fé. O problema foram as pessoas que fizeram o contrato. Mas a declaração que mais pegou mal foi outra. Eu não entendi por que fizeram a proposta para o Iranduba. Infelizmente vou ter que dizer isso. O Iranduba realmente não é representativo. E eu não faria contrato com o Iranduba. A frase soou como um tapa na cara de quem vive futebol do norte. Um time que lotou estádios e colocou Manaus no mapa nacional do futebol feminino não era representativo? Isso aqui é muito difícil de engolir. Rosenberg ainda alegou que seu nome foi colocado no contrato sem autorização e que ele próprio também foi lesado. Disse que o CEO da empresa, Isaac Thomas, havia autorizado um adendo aumentando 50% o valor prometido e adiando o pagamento para 30 de março de 2020. Passou março, passou abril e nada. A justificativa para o novo atraso veio logo em seguida, a pandemia. Segundo ele, a troca de criptomoedas seria feita na China, mas o país havia fechado
tudo por causa da Covid-19. Do lado do Iranduba, a resposta foi direta. Essas moedas não têm valor de mercado. Que patrocínio é esse? É como pagar alguém com um cheque sem fundo. Tentardini não poupou críticas. O pior de tudo é que eles, responsáveis pela Veganation, falam que não tem previsão para sair a moeda. Como é que a gente vai ficar nisso? Esse é o maior problema de todos. No fim, a Veganation sumiu do mapa e o Iranduba ficou com todo o prejuízo. Quando parecia que o fim estava próximo, surgiu uma reviravolta daquelas que só o futebol pode proporcionar. Em meio ao caos, o Iranduba recebeu uma ajuda inesperada e veio justamente do rival. O 3B da Amazônia, a principal concorrente local, ofereceu ajuda. O dono do clube, João Bosco Brasil, colocou à disposição o elenco completo. A comissão técnica, o centro de treinamento e até o alojamento. Tudo absolutamente de graça. E ele dizia: faço isso pelo futebol feminino e pelo Amazonas. Bosco, que já havia sido dirigente do próprio Iranduba. A rivalidade ficou de lado e o esporte falou mais alto. Foi uma das histórias mais bonitas do futebol amazonense até aquele momento. As jogadoras do 3B, que estavam há 4 meses treinando sem jogar, abraçaram a ideia com muita empolgação. E Tentardini, aliviado, conseguiu finalmente respirar. Em poucos dias o Iranduba renasceu, improvisado, remendado, mas vivo. A parceria entre os rivais virou símbolo de solidariedade e respeito dentro do futebol feminino. Apesar da ajuda e da garra, a tempestade infelizmente não passou. O Iranduba entrou em campo, mas o abismo financeiro e a falta de continuidade cobraram caro. Em 2021, o Hulk da Amazônia foi rebaixado da Série A1 para a Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. No ano seguinte, em 2022, a situação piorou. O Iranduba terminou a primeira fase da Série A2 com apenas 2 pontos, sem nenhuma vitória. Foram 2 empates, 4 derrotas em 6 jogos. Marcou apenas 4 gols e sofreu 13. O empate em 2-2 com o Cefama do Maranhão no estádio Carlos Zammit decretou o segundo rebaixamento consecutivo. O Iranduba e o próprio Cefama caíram juntos. Um símbolo triste de um campeonato que já foi palco de glórias. Aquele time de 2017 arrastava multidões e colocava o Amazonas no mapa nacional do futebol feminino. Mas agora deixava o torneio de cabeça baixa. Restavam apenas lembranças. Quem também enfrentou turbulência foi o time masculino, reativado para competições estaduais. Em 2023, o clube foi suspenso pela Federação Amazonense de Futebol por suspeita de manipulação de resultados. A bomba estourou e a credibilidade ficou muito abalada. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva e em 2024 o Iranduba acabou absolvido por falta de provas. Um alívio temporário, porque as dificuldades financeiras continuavam. Sem apoio, sem patrocínio e sem estrutura, o clube anunciou em novembro de 2024 que não participaria do Campeonato Amazonense de 2025. A desistência resultou em um novo rebaixamento, dessa vez administrativo, mas um golpe num projeto que já havia sofrido até demais. Hoje, há quem diga que o Hulk dorme, mas não morreu, que o verde do escudo pode voltar a brilhar quando menos se espera. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal, compartilhar e assistir esses 2 vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Te vejo no próximo conteúdo. Até lá!